Olá, eu sou a Mari Fernandes, para quem não me conhece, e hoje eu estou aqui para fazer as previsões para o signo de Touro para o mês de setembro de 2025. Então, para você que tem o Sol, a Lua, Ascendente ou Vênus nesse signo, essa leitura é para você, lembrando que é uma leitura coletiva, então você fica somente com o que ressoar com o seu momento atual. O que não fizer sentido, você solta, joga no universo. Se você não for inscrito aqui ainda no canal, não deixe de se inscrever, de deixar o seu like, de comentar no vídeo, de compartilhar também. E se você quiser uma leitura individual, particular, o link está na descrição do vídeo, é só você clicar lá e você fala diretamente comigo. Hoje eu vou fazer essa leitura em duas partes. Primeiro a gente vai falar de amor, a gente vai fazer uma tiragem para o campo afetivo, né, para a área de relacionamentos, e depois a gente vai fazer uma outra tiragem falando mais do profissional, do financeiro, carreira, estudos, tá? Mas antes de tudo, a gente vai tirar uma primeira cartinha aqui, que é um arcano maior, que vai falar da energia principal para o signo de Touros para esse mês de setembro. O que vem para Touro, né? E essa energia principal ela vai guiar toda a nossa leitura. Vamos lá, Touro, setembro de 2025. A gente tem a carta do louco. O louco está falando que é hora de ousar, é hora de se aventurar, né? É preciso ter coragem também, fala de coragem, de início de algo, ou de algo que você precisa se jogar, né? Mesmo sem saber qual vai ser o resultado disso. O louco se aventura no desconhecido também, tá? Vamos ver como que isso se encaixa, né? Vamos entender melhor essa energia do louco para esse mês, começando com a nossa tiragem do amor. Então pensa na sua pessoa amada, no seu ser aí querido, né, namorado, namorada, ou se também não tiver ninguém, o que você quer para esse seu campo afetivo? Você quer um relacionamento, você quer se divertir, se conecta com o seu desejo, com o que você quer, para que a gente tire as cartas e faça uma interpretação em conjunto, né? Já que é uma interpretação, já que é uma tiragem coletiva, então eu vou dar a minha interpretação das cartas e você leva aí, contextualiza de acordo com a sua realidade, com a sua vida, tá bem? A gente vai começar aqui tirando 4 cartinhas. A morte. A morte já é uma carta que começa falando de transformação. O 6 de espadas, o 7 de paus e o rei de espadas. Vamos lá, a gente já começa com a carta da morte, que é uma carta. Ela não é uma carta leve no sentido de ser superficial, né? Ela é uma carta de profundidade. Então, ela está falando, ela pode vir falando de finalização, e mais do que finalização, é de transformação. Então, algo no amor aí vai ser transformado esse mês. Pode haver uma finalização, mas também pode haver um recomeço, um renascimento, tá? Porque quando a gente fala de morte, a gente também fala de transformação, a gente também está falando de renascer, né? Então, não necessariamente é um processo de finalização. Para alguns, sim, vai representar uma finalização, mas é de algo que precisa acontecer para que o novo comece, né? Tá? Então é preciso essa coragem do louco, talvez, para finalizar alguma coisa, ou talvez para transformar alguma situação. E ela, seguida do 6 de espadas, talvez faça mais sentido estar falando sobre uma finalização, porque nessa finalização existe um afastamento de algo, né? E a gente falando aqui do campo afetivo, talvez algum sentimento, até mesmo um sentimento que finaliza, né? Uma coisa interna sua que você não quer mais e que você precisa deixar para trás, e não só precisa deixar para trás, mas que você, esse mês, você tem a coragem, essa coragem do louco de deixar para trás o que não faz sentido para você e de ir em busca do novo, mesmo que esse novo seja desconhecido. Então, esse movimento que você faz de deixar para trás, de deixar morrer o que já não faz sentido, o que já finalizou de certa forma, né? Você fazer esse movimento, você tem que entender que você já tem a força suficiente para isso, né? E hoje é como se, por mais que
existissem forças externas e coisas que poderiam te atingir, você não deixa mais que essas coisas te atinjam, porque você já tem o conhecimento sobre o processo que você está vivendo, né? Então, é ter coragem de enfrentar os seus medos, principalmente, né? E não só os seus medos, mas de enfrentar os desafios que podem vir diante dessa finalização, né? Ataques externos também, pessoas querendo de alguma forma te atingir, mas você tem força suficiente para se afastar de tudo isso. E para isso é preciso que você se conecte com a sua racionalidade, né? É preciso agir com clareza, com razão, com maturidade, que você tem o poder de conseguir isso que você quer, de conseguir se livrar do que você precisa se livrar e de buscar o que realmente faz sentido para você, tá? Então, eu estou falando de uma maneira bem abrangente, você leva isso para onde fizer sentido para você nesse campo afetivo. O que você precisa finalizar? De onde você precisa se afastar? Você tem forças para lutar contra tudo? Força e clareza para entender já as coisas. Então não tenha medo de ousar também, tá bom? Vamos continuar. Vamos tirar mais cartinhas. O 4 de espadas, o mago, o 5 de ouros e o 6 de pentáculos. Vamos lá. Vamos interpretar por essa linha de que vai haver uma finalização aí nesse mês, ou até mesmo essa transformação, né? Seja de um relacionamento ou seja de um sentimento, uma transformação interna sua, tá? Depois desse período, dessa transformação e dessa finalização, desse afastamento de algo, né? Dessa luta que você tem, até mesmo com o externo, até mesmo com o seu ego também, né? Vem um momento de introspecção e cura, tá? O 4 de espadas, ele fala muito sobre esse momento de cura que você precisa se acolher, né? E até mesmo acolher, ter o acolhimento também de outras pessoas, né? A gente tem os 5 de ouros aqui, que ela fala um pouco de perda, de escassez, então talvez você vai sentir um vazio por dentro, né? Depois dessa finalização, porque é como se fosse um luto, a gente tem a morte, então a gente tem um luto depois disso, não que tenha sido uma coisa ruim, mas é algo importante para que você transforme, para que você transcenda, passe para um outro ciclo na sua vida, né? Mas para isso existe essa fase do luto, é natural que isso aconteça, é natural que você se recolha, é natural que você precise de carinho e às vezes sinta um vazio e uma carência muito grande, né? Então, nesse momento também, você tem que entrar em contato com o que você tem, né? Com tudo que você já aprendeu, para que você consiga realizar essa cura, que é até também uma autocura, tá? É uma autocura, é alguma coisa que você faz por você, e você tem o poder, você já tem as ferramentas para você poder se curar e manifestar coisas novas, né? É preciso também, a gente está falando do mago, da sua conexão também, né, com o divino, com todo o poder que você tem, tanto físico, quanto espiritual, quanto de maturidade, sentimental. Então, você precisa, nesse momento de cura, encontrar esse poder que ele existe dentro de você, né? Para não se sentir que você está perdendo. Você precisa entender que, mesmo que você perca alguma coisa, você está ganhando também. E é importante você entender isso para você sair desse movimento de escassez. Eu digo de escassez de sentimentos, de escassez no amor, e conseguir se preencher, tá? Mas é claro que isso leva um tempo, né? A gente vê no começo desse mês você se afastando do que não faz sentido. A gente tem muitas cartas também de espadas que realmente estão falando, olha, vai ser um período que não vai ser fácil aqui para você do signo de touro, tá? A gente tem o 5 de espadas,
o 9 de espadas, o 3 de espadas e o 8 de espadas. Então, o que, que a gente está falando aqui? Que algo finaliza, sim, para você. Ou você se afasta de alguma coisa, ou algo talvez que estava com você vai embora, né? Se o afastamento não é seu, é o afastamento, pode ser o afastamento de alguém. E esse afastamento vai gerar dor, vai te trazer medo, vai trazer à tona tudo aquilo que você precisa trabalhar em você, né? Vai talvez trazer sentimentos do passado também para você. Então, o mais importante que eu preciso falar para você é para você não ter medo. Você entender que por mais que você esteja indo por um caminho que você não sabe onde vai dar, não sabe onde vai chegar, você precisa ter coragem para enfrentar. Não adianta mais ficar no comodismo, no que é cômodo, no que você acha que é fácil, por medo de enfrentar o que vem pela frente. Você precisa se arriscar. Você precisa se arriscar, tá? Você precisa se jogar. Você precisa deixar morrer. Você precisa se afastar. Você precisa deixar ir também, tá? E esse é um trabalho muito forte aqui nesse mês. Eu vejo que é um processo muito forte, muito importante para o taurino esse mês, né? Que ele está todo resumido nessa carta da morte, que fala de um fim que é doloroso e profundo, né? Porque a morte não é algo leve, mas que é muito transformador, que traz à tona tudo que você precisa transformar dentro de você, principalmente. Não só na sua vida externa, né? Na sua vida, no seu cotidiano, nas suas relações, mas uma transformação interna muito profunda. E nesse processo de finalização, de cura, vem as suas dores e os seus medos mais profundos vêm à tona, tá? Mas o que, que a gente vem falando? Você tem o poder dentro de você para transformar isso e para transformar essa dor em algo que seja positivo para você, né? Para transformar isso que você pode estar vivendo em algo que vai transcender o seu mundo interior, né? Então é um processo muito profundo do taurino no mês de setembro. Você precisa ter coragem, você precisa se desprender das suas mágoas do passado para que você consiga sair dessa situação, se soltar e realmente encontrar o novo na sua vida, tá bem? O poder está todo dentro de você, você só precisa acreditar na sua força, tá? Então é isso, eu espero que tenha feito sentido para você, para sua vida. O que não fizer sentido, você solta, joga no universo, tá bem? A gente vai seguir agora com a leitura do profissional, do financeiro, né? Pra gente ver o que o tarô tem para dizer sobre essa parte aí mais prática da vida. Então concentra aí no que você quer para você. Concentra aí se tiver alguma questão, né, de trabalho, alguma questão profissional ou financeira. Se conecte aí com isso, para que você se conecte também com a minha leitura, né? E a gente interprete mais uma vez essa tiragem juntos. Eu dou a interpretação geral e você contextualiza aí na sua vida de acordo com os seus processos, tá bem? Então, mais uma vez, mentaliza aí. Se não tiver nenhuma questão específica, né? O que você quer para esse mês de setembro? Nessas áreas da vida, estudo, carreira, financeiro, profissional. Vamos lá? Touro, setembro de 2025. Vamos tirar as primeiras cartas. Pagem de copas. O mago, saiu o mago também na leitura do amor. O rei de copas. E a imperatriz. Vamos lá, falando aqui do campo profissional. Talvez você tenha começado ou comece aí, né? Algum trabalho, algum estudo, né? Pode ter sido nesse semestre que você tenha começado, mas algo que ainda está no início, né? Eu sinto que você já começou, alguma coisa que você já começou e que você está gostando, é algo prazeroso para você, e isso vai fluir, tá? E tem a possibilidade de crescer, tá?
outra coisa, isso vai fluir, tem a possibilidade de crescer e você já tem um conhecimento sobre isso que você começou. Você já tem o poder de transformar tudo que você quer aí de acordo com a sua vontade, né? Então, o mago é uma carta de poder, né? Você já tem as ferramentas para você chegar onde você quer e aqui você já sabe disso, tá? Você já sabe disso. Apareceu aqui o Rei de Copas. Vamos lá, o Rei de Copas, nessa área da vida aqui, ele pode estar representando alguém, tá? Desde um pai, ou um chefe, ou um gestor, ou um professor, um diretor, ou até você mesmo também, né? Mas é alguém que já tem uma maturidade emocional, é alguém também que tem empatia pelas pessoas. Se for um líder, é um líder que tem empatia pelas pessoas, né? Que gosta de ajudar, que está sempre ali presente. É, não é tão o relacionamento com esse rei, né, com essa energia, até uma energia masculina, não é tão impessoal, é alguém que tem essa coisa meio de pai e ao mesmo tempo de querer ajudar, tá? Então essa pessoa está presente aí nisso que você pensou ou no seu profissional, tá? De uma forma positiva para você e que tá junto com você aí nesse pode ser você, mas também pode ser alguém que está junto com você nessa caminhada aí profissional ou de carreira ou de estudos, né? E você tem uma energia feminina também, tem essa energia masculina, que a gente falou do Rei de Copas, e essa imperatriz, ela vem com essa energia feminina, mas também vem com uma energia da abundância. Então, isso que você começou, isso tem todo o potencial de crescer e de prosperar, né? E essa imperatriz também, ela me dá muito essa sensação dessa energia feminina empoderada e forte aí em algum processo também. Então a gente tem o masculino e o feminino, né? Pode ser até o seu poder feminino, o seu poder masculino, mas a junção disso tudo aí para que você consiga realizar, né, o que você deseja, consiga chegar onde você quer chegar. Mas esse mês tá uma energia próspera, as coisas vão estar acontecendo de uma forma positiva nesse lado mais material, né? E talvez é para isso que você vai direcionar o seu coração esse mês, né? Porque às vezes a gente viu ali, se para você, se para o taurino não estava bem no campo afetivo, aqui no campo financeiro, né, ou de profissional, de trabalho, de carreira, de sonhos, até mesmo de sonhos, né, de possibilidades, vai estar muito positivo. E eu vejo que você pode usar o poder que você tem para se concentrar nisso, no que você ama, no seu propósito de vida. Mesmo que ainda não chegue o que você quer, você se prepara esse mês, com tudo que você aprendeu, se prepara para receber o que você tem para receber. Então, se você conseguir colocar a sua energia toda nessa área, né? Enquanto você está se curando ali do coração, do amor, enquanto alguma coisa aconteceu que não foi legal, uma finalização no campo afetivo, aqui no financeiro você tem esse potencial para começar, para se arriscar, para se jogar, fazendo o que você gosta, o que você tem paixão, o que te move nesse sentido, né? O que você gosta de fazer, não só o que você gosta, mas o que você sabe fazer. Então, você se concentrar suas energias nisso, vai te ajudar até mesmo no seu interior, né? Nessa cura que você precisa fazer de vida, né? E isso sempre, gente, linkado com a sua espiritualidade. É um momento de busca espiritual também, de busca de conhecimento, né? Não só espiritual, mas de conhecimento do que você quer fazer de verdade. Então, busca conhecimento, busca saber mais, busca quem pode te ensinar, né? Às vezes esse rei
aqui de copas, às vezes ele está aí para te auxiliar, para te ajudar também, né? Que pode ser na figura de um pai ou na figura uma figura masculina que tenha importância para você na sua vida, né? Que existe um vínculo que é além do profissional, um vínculo também de apreço, né? Uma pessoa que você tenha um sentimento também, né? Não digo um sentimento necessariamente romântico, mas alguém que vocês que vai um pouquinho além do profissional, tá? E celebrar suas conquistas, tá? Talvez esse mês você comece alguma coisa, se fizer sentido para algumas pessoas, o início de um negócio, uma comemoração, uma inauguração. Eu vejo aqui uma energia assim dessa inauguração, né? Alguma coisa que você estava esperando ali, o momento de agir, de fazer, e de repente chegou o momento e você vai usar isso que você tem, você vai ter parceria aí, ou dessa imperatriz ou desse rei, para que você realize o que você quer realizar e para que você celebre também suas conquistas, né? Então, se lá no amor não tá legal, foca aqui, foca no profissional, nos seus sonhos, no financeiro, no seu propósito de vida, né? Que vai representar uma mudança, olha, uma mudança de ciclo para você, onde você pode mostrar, olha como tá positivo aqui, tá vendo? Você aproveitar talvez uma situação que não foi boa para você em alguma área da sua vida e você colocar toda a energia em outra área da sua vida, vai representar uma grande mudança de ciclo para você profissional. Então, por isso que eu estou falando, é o início de alguma coisa. A gente tem a carta do louco, a carta do início e a carta do fim, né? É um fim de uma era, é o início de uma nova era para você, onde você tem parceria e você pode usar as suas habilidades, os seus dons, tudo que você sabe e fazer o que você gosta, mas você não pode ter medo. Você precisa entender que você tem todas as ferramentas para realizar isso que você quer e você pode chegar lá e você vai chegar lá. Olha, a carta do carro, ela traz esse movimento, ela traz esse deslocamento de você sair e ir para um novo lugar, né? Um novo ciclo na sua vida. Então, eu vejo o início, a gente começou com essa carta aqui do Página de Copas, do início de você construindo alguma coisa que você quer, que tem a ver com o seu propósito, com o que você gosta de fazer, com o que você ama. Então, se liga nisso, tá? E, mais uma vez, eu tenho a energia aqui, outra energia masculina, que é do Rei de Paus. É o rei que faz acontecer. Então, se não for de alguém, se for dessa sua energia, então aproveita essa sua energia de ação, né? De movimento, não só de ação de movimento, mas de comunicação também. Se comunique, utiliza o seu conhecimento, né? O seu círculo, quem você conhece, que pode estar com você, que pode fazer essa parceria, para que você chegue nessa momento de abundância, de prosperidade, né? E vá se encaminhando para o que realmente é seu e que talvez você esteja esperando o momento certo e nesse mês é o mês de você começar e de fazer acontecer, tá bem? Bom, então é isso, espero que tenha feito sentido para você. Se não fizer sentido, você solta, joga no universo, vai servir para alguém que está vendo esse vídeo também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, de também comentar no vídeo, compartilhar o vídeo. E se quiser uma leitura particular, o link está na descrição do vídeo. É só clicar lá e falar diretamente comigo, tá bem? Muito obrigada e até a próxima.